mesmo, né? Acho que também... É que não era difícil, Duda. Tava tudo lá. Tinha um governo em crise, você tinha crise econômica, você tinha escândalo de corrupção e tínhamos todos nós na imprensa não mainstream apontando aquilo. Então, assim, eles foram vendo a internet e tal, peraí, vou ficar do lado desse pessoal aqui. Sim, e havia um cansaço com o PT, havia um cansaço com o PSDB também, que eram os políticos que tinham comandado o Brasil até então, né? E aí havia também uma demanda por um outsider, né? Essa rejeição aos políticos nacionais também, as pessoas estavam querendo alguém de fora. E ainda que Ele tampouco é. Então, exatamente, quer dizer, apesar dele estar no Congresso já há muito tempo, ele conseguiu se mostrar como se fosse um cara que caiu do espaço ali e aí conseguiu. Exatamente. Mas aí eu fiz toda uma reflexão histórica e estava voltando talvez para o ponto do Tarcísio, né? Pois é. Então você tem uma questão de identidade que o Duda apontou, que eu acho assim é muito importante para se compreender esses fenômenos, essas bolhas atualmente. E para compreender até pessoas próximas, né? Familiares. Quem é que não tem assim, um familiar mais fanático? Certamente aqui no chat tem vários aí. Ativistas. Tá tranquilo, chat. São os ativistas. Porque são pessoas... Eles brigam entre eles, né? Isso, eles brigam. Porque, em geral, o que acontece? O sujeito às vezes é ativista e não sabe. É porque ele é intoxicado de propaganda. Só que ele não sabe que é propaganda. Ele acha que ele está vendo a descrição da realidade. Só que ele está vendo retórica. Ele fica no WhatsApp recebendo discurso, narrativa da militância organizada por aquele grupo político. Então aquela narrativa, aquelas imagens, aquelas manchetes que ele recebe, omitem uma série de elementos. Nós estamos lá todo dia mostrando todos os elementos. Esse. Aqui omite tudo. Você vê o vídeo do Eduardo Bolsonaro, nós comentamos no programa de hoje, omite um monte de elementos, que são as atitudes realmente comprometedoras do Jair Bolsonaro, que levaram ao processo. Tudo isso é omitido. É como se fosse uma perseguição absolutamente do nada. Então, assim, a gente precisa apontar esses elementos faltantes. Então, a pessoa, quando ela... Estou falando da pessoa que é abduzida para aquela bolha, que ela não é militar, ela não está recebendo dinheiro e tal, é a massa de manobra, propriamente dita. Essa pessoa, ela fica absolutamente encantada com aquelas palavras de efeito, com aqueles gritos de guerra, com aqueles símbolos. Pátria... Deus, pátria, família, de um lado, igualdade social, democracia, direitos humanos do outro, não é isso? É justiça social, né? Justiça social, igualdade, direitos humanos, democracia no campo da esquerda, Deus, pátria, família. Até o conceito de direita, esquerda, muitas pessoas não têm a menor ideia do que seja, de que seja um ideário, de que tenha ideias associadas historicamente a esses grupos. A pessoa acha que direita é o Bolsonaro, entende? A esquerda é o Lula. Ela não consegue dissociar, porque nós que estudamos a direita em vários países, em várias épocas, etc., nós sabemos, isso que o Bolsonaro está fazendo não tem nada a ver com direita. Isso que o Lula está fazendo, eventualmente, não tem nada a ver com a esquerda. Mas essas pessoas não, porque para elas é algo de carne e osso. E até o déficit educacional no Brasil agrava isso, porque muita gente não tem a capacidade de abstração, de você pensar em categorias e você contrastar com pessoas. Elas só conseguem pensar em pessoas. Não estou dizendo que é todo mundo, mas isso existe. Então essa identificação é muito forte, o sujeito faz parte daquele grupo. E o que é terrível disso que o Duda já descreveu é que a política se tornou vamos dizer assim, uma arena de identificação tribal. E isso talvez fosse algo para se ter no ambiente cultural, né? Mas a política, ela foi se apossando da cultura, ela foi politizando todo o resto da sociedade. Contaminando todo o resto da sociedade. E é claro que isso é de interesse do político. Então, o político, vendendo aquilo de que, olha, eu represento a pátria, a família e tal, eu sou a sua tribo. Ele consegue um cargo, ele consegue uma remuneração. Mas primeiro, lá, o político está querendo dinheiro, está querendo garantia de que nos próximos 4 anos ele vai ter lá 40 e tantos mil reais, que hoje o salário de parlamentar já está em 43.300 e tantos reais. Fora todas as benesses que eles ganham, fora todos os 25 assessores por parlamentar. Um monte de prática de rachadinha, quer dizer, o cara lucra além do salário dele como deputado ou como senador, o salário dos assessores, que ele embolsa, né? Porque alguém empresta o nome,
Que esse era o esquema investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no gabinete do Flávio. Então o sujeito empresta o nome, ele ganha um cala-boca ali de R$500, R$1.000, etc. Todo o resto do salário, e tem salário de 10, 13, 15 mil reais de assessor. Você conta aí 10 assessores, 15 assessores, 20 assessores, 10 mil, 15 mil cada um. O sujeito ganha centenas de milhares de reais por mês durante anos. Entende? Então os políticos, muitos deles, eles querem primeiro essa mamata. E eles estão dispostos a vender aí retórica, propaganda. E com a internet e com essa possibilidade de você lotar em gabinete o sujeito que fabrica a propaganda para você, você dá uma remuneração com dinheiro público. E principalmente quando a pessoa tem poder, ela fica lá 4 anos com toda uma máquina na mão, podendo remunerar. Você ganha em propaganda. A sua máquina de propaganda na sociedade cresce muito. E as pessoas, elas ficam com aquilo que eu chamo, e eu faço questão de frisar isso, já vou passar a palavra para não me estender, que é o déficit de realidade. Então, assim, se você é um cara normal, que, enfim, lê jornalismo de verdade e tal, ou que não se liga muito na política, etc. Se você foi enganado por uma informação, chega aqui e eu falo, Vilela, não foi assim, olha, foi assim assado, na verdade e tal, eu te mostro o documento, aí você vai ver, a manchete que eu vi, então, estava equivocada, ou era tendenciosa, porque aqui eu tô vendo o documento que você está me mostrando. Mas quando o sujeito passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ouvindo o mesmo veículo, que é alinhado, que ele só ouve porque dá o viés de confirmação a ele fica com um déficit de informação muito grande. Então, quando ele se depara com o Duda Teixeira, com o Felipe Moura Brasil, com o Antagonista, com a Cruzoé, ou com qualquer jornalista que trata do mundo real, que é o mundo das atitudes, não do discurso, ele toma um susto, assim. E às vezes esse susto é manifestado na hostilidade. O sujeito hostiliza você. Porque como assim você está falando do representante de Deus, Pátria e Família? Como assim você está falando do representante de igualdade, justiça social, direitos humanos, democracia? É que isso é só discurso. A prática é patrimonialismo, é tratar o público como se fosse privado, é tentativa de ficar no poder, e são, em geral, pessoas muito malandras, né? Essa elite da política brasileira. Então, falta muitos escrúpulos ali. E o Brasil acabou meio que copiando os Estados Unidos, né? Tanto nessa questão da identidade, né? Do voto como expressão da identidade. Então, nos Estados Unidos, se o sujeito é de uma família do Partido Republicano, ele vai votar a vida inteira no Partido Republicano, toda a família dele, os amigos dele, ele só vai assistir a Fox, né? E ele nunca vai, nem pensa em virar Partido Democrata. E o Brasil meio que imitou isso agora, né? E também é pior nos Estados Unidos, que é esse binarismo. O binarismo. E a questão também da fonte de informação é exatamente o que está acontecendo agora também, né? Então, a gente que faz um jornalismo que não entra em nenhuma dessas bolhas e tem liberdade total para criticar todo mundo, muitas vezes ali o comentário no chat né, atacando a gente, mas as pessoas... Às vezes, e um lado associando ao outro. Exato. E é um negócio assim de uma pilantragem, né? Tremenda, né? Você faz uma postagem que mostra um elemento negativo do Bolsonaro, só que a postagem anterior mostrava um elemento negativo do Lula. O cara ignora completamente todo o histórico. Fala, você, na verdade, está defendendo o governo Lula. Aí você faz um monte de postagens críticas a ministro do Supremo Tribunal. Você não fala do STF. Cara, a revista foi censurada pelo STF. Fora as coisas que a gente não pode falar em público, né? São histórias do mercado da comunicação. Então tem diversos veículos, você tem patrulha. Chega um momento que vem uma ordem de cima que você não pode entrar naquele assunto. E, assim, as pessoas que acompanham o meu trabalho, por mais que não dê para falar tudo, elas sabem que eu nunca me submeti. Então, a partir do momento que uma empresa se alinha a um determinado lado, ou ela protege determinada autoridade de modo a não permitir que você dê uma informação importante, relevante, que já saiu nos jornais, não é você nem, às vezes, não é nem você que descobriu a informação. Às vezes às vezes não. Aí eu prefiro sair para ir para um veículo onde eu possa falar, né? Então a gente é alvo de todos os lados possíveis, né? Mas é isso que deveria fazer as pessoas falarem, bom, então vou acompanhar esses caras, né? Porque eles estão aí sendo atacados.